Olá, eu sou Luiz Córdova, professor universitário, engenheiro, ex-tripulante da fragata Rademacher, eterno marujo e eterno aprendiz. E esse é o canal Navios Histórias. A história que eu vou contar hoje, ela já foi contada por vários outros canais. Mas da forma a qual eu vou contar, eu acho que não. Porque não existe contar uma história igual de duas fontes diferentes. A história que eu vou contar é do porta-aviões Minas Gerais, mas da sua origem como HMS Vinjas, na Marinha Inglesa. Eu tenho uma relação de carinho e afeto, mesmo não tendo servido a bordo do Mingão da Esquadra. Mas eu tenho uma relação quase familiar com esse navio. Me dá uma chance para eu te contar essa história? A história desse nosso amigo teve início no ano de 1942, quando teve a sua obra autorizada no dia 7 de agosto daquele ano. Seu batimento de quilha se deu no dia 16 de novembro de 1942. Foi lançado ao mar no dia 23 de fevereiro de 1944, tendo sido comissionado no dia 15 de janeiro do ano de 1945, último ano da Segunda Guerra Mundial. Fora construído pela Swan Hunter and Wingham Richardson Limited de Wallsend-on-Tyne, em Newcastle, na Inglaterra. O nosso grande amigo nasceu realmente grande, medindo 211 metros e 45 centímetros de comprimento. Possuía uma boca de 24 metros e 38 centímetros, tendo um calado de 7 metros e 4 centímetros. O nosso amigo era o segundo irmão de uma família de 10, os 10 porta-aviões leves da classe Colossus inglesa. Quando nasceu, veio equipado com 6 reparos quádruplos de canhões de 2 polegadas. Contava ainda com 16 metralhadoras Oerlikon duplas de 20 milímetros, mas essa configuração precisou ser trocada já logo nos primeiros meses de vida do navio, pois não acompanhava o ritmo da guerra naquele momento. Podia comportar entre 37 a 48 aeronaves tipo Barracuda Mk2 ou Corsair Mk4. Veio equipado com uma catapulta que podia imprimir uma força de 7.257 kg a uma velocidade de 66 nós, ou seja, 122,23 km/h. Quando o nosso herói chegou na guerra, a guerra já estava praticamente ganha, sendo que as marinhas dos países do eixo já não se mostravam mais efetivas como anos antes. Assim, não fazia sentido algum botar sob risco no fronte um porta-aviões. Dessa forma, ele não foi para o fronte, mas isso não quer dizer que ele não tenha visto e presenciado os horrores da Segunda Guerra Mundial. O nosso saudoso amigo esteve presente e tomou parte ativa na libertação de Hong Kong do exército japonês no mês de setembro do ano de 1945. Foi o primeiro navio de guerra ocidental a entrar no porto de Hong Kong. Sua guarnição foi responsável pelo campo de prisioneiros japoneses que fora instalado para aprisionar o inimigo derrotado. Transportou enfermeiras para a região e foi o quartel-general do comando inglês naquela província entre os anos de 1945 e 1946. Entre os anos de 1946 a 1952, o HMS Vinjas foi um navio muito ativo na Marinha Inglesa. No mês de junho do ano de 1947, fez uma comissão para a Noruega. No mês de julho do mesmo ano, recebeu a visita da família real inglesa, do rei Jorge VI, que juntamente com a sua filha Elizabeth visitou o navio. Esta, mais tarde, se tornaria a Rainha Elizabeth II. No ano de 1948, realizou uma comissão representativa à África do Sul.
No ano de 1949, no mês de fevereiro daquele ano, o Vengeance foi um laboratório a céu aberto. Até aquele momento, a Marinha Inglesa não sabia como se portaria um navio aeródromo em um clima extremo, como o Ártico. E assim, ele partiu em uma comissão ao Ártico, onde foram testadas as suas habilidades como navio aeródromo naquele clima gelado. No mês de março do ano de 1952, fez a sua última comissão pela Royal Navy, visitando o porto de Malta. No mês de setembro do ano de 1952, nosso herói passou por um retrofit de modernização, para ser emprestado para a Marinha Australiana. O empréstimo se deu por conta no atraso da construção do porta-aviões que fora comprado pela Austrália junto à Inglaterra, para assim equipar a sua marinha. Essa reforma teve seu fim no mês de janeiro do ano de 1953, quando foi incorporado à Royal Australian Navy. Você que acompanha o canal já sabe, porque eu já te contei. Marinheiro é altamente supersticioso. Assim, a Austrália evitou rebatizar o navio, mantendo o mesmo nome, Vengeance, só trocando o prefixo, tirando o HMS Vengeance de Her or His Majesty Ship e substituindo o seu prefixo próprio, HMAS Vengeance, Her or His Majesty Australian Ship, evitando assim rebatizar o navio. Foi sob a bandeira australiana que o HMS ou HMAS Vengeance participou em missões na Guerra da Coreia, ainda no ano de 1953. No mês de dezembro do ano de 1954, teve início a mais uma modernização, objetivando o seu retorno para a Marinha-Mãe, a Marinha Inglesa. O seu retorno ocorreu no mês de fevereiro do ano de 1955. Já no mês de novembro do mesmo ano, foi transferido para a Reserva Naval Ativa. Cheia de simbolismo, a compra do HMS Vengeance pela Marinha do Brasil aconteceu no dia 13 de dezembro do ano de 1956, portanto, no Dia do Marinheiro. No mês de julho do ano de 1957, teve início em Roterdã, na Holanda, a sua modernização a bem de incorporação à Marinha do Brasil. Essa modernização foi profunda e só teve fim no mês de julho do ano de 1960. Aqui tem uma coincidência entre a história do Minas Gerais e a minha história. O Minas foi incorporado à Marinha do Brasil no dia 6 de dezembro de 1960 e eu nasci no dia 6 de dezembro de 1980. Portanto, com uma diferença de 20 anos, eu e o ex-porta-aviões Minas Gerais fazemos aniversário no mesmo dia 6 de dezembro, dia de São Nicolau. Quem já me acompanha há um tempinho sabe que eu digo que contar história de navios é contar a história dos homens que os tripularam. A história do navio sempre é voltada para a história dos homens que por eles passaram. E no caso do Minas, tem uma pessoa em especial na minha vida, o meu avô de coração, o suboficial, telegrafista José Pedro Santos, o subteleco Zé Pedro, como era chamado. Sabe aquela pessoa que sabe encantar uma criança com história? Assim era o sub-Zé Pedro. Sempre que vinha nos visitar aqui no sul, trazia aquele presente de um navio, um boné, e na porta do meu quartinho de menino tinha uma plaquinha com meu nome ao lado do brasão do porta-aviões Minas Gerais. Um presente que ele comprou a bordo do Minas Gerais e me trouxe, o que me encantou muito. O sub-Zé Pedro participou ativamente da busca do porta-aviões Minas Gerais, tendo ficado 2 anos na Holanda participando do processo de modernização do navio, especialmente da estação rádio, aonde foi chefe telegrafista. Ele contava com muito orgulho de que a primeira ligação realizada entre o porta-aviões Minas Gerais e o Ministério da Marinha, ele falou com a sua filha, Aurora, que era criança na época. Olha só que bacana, em 1960.
Uma outra curiosidade quanto à classe Colossus de porta-aviões leves ingleses é que desde a Segunda Guerra Mundial até o conflito das Malvinas ou Falklands, depende de quem conta a história, eles participaram de todos os conflitos que aconteceram. Nas Malvinas, o ARA 25 de Maio, um porta-aviões argentino, era um classe Colossus e lutou contra os seus construtores ingleses. Eu fiz assim porque ele passou todo o conflito atracado em um porto, na base de General Belgrano. Isso devido ao medo que a Argentina tinha de que o navio fosse afundado e assim sofresse um grande golpe à moral da Armada Argentina. Inclusive o afundamento do cruzador Belgrano pelo submarino inglês HMS Conqueror se deu quando esse submarino realizava uma busca pelo ARA 25 de Maio. Uma outra curiosidade da classe Colossus é que esses navios foram projetados para durarem 3 anos. O porta-aviões Minas Gerais foi o último da classe a dar baixa no ano 2001, quando tinha 56 anos de idade. Existe na Inglaterra a Associação HMS Vengeance, formada por marujos ingleses e australianos, que resgata a memória do navio. Eles se encontram até hoje. Hoje a associação é mais composta por filhos e netos dos ex-tripulantes. E no ano de 2001, quando o Minas Gerais deu baixa aqui no Brasil, essa associação pretendia comprar o navio e transformá-lo em um museu, assim como a gente verifica na história atual do casco do ex-porta-aviões São Paulo. No ano de 2004, o porta-aviões Minas Gerais, o que restou dele, o seu casco, foi desmontado na praia de Alang, na Índia, encerrando assim a vida desse glorioso navio. O Mingão da Esquadra não deixou ex-tripulantes, ele deixou órfãos, que passaram ou não pelo navio, como eu. No que esses marinheiros, até hoje, mais de 20 anos após a baixa do navio, ainda lembram com história das memórias de bordo. O Minas Gerais, o HMAS Vengeance, tinha em seus sagrados convéses e anteparas o suor, o sangue e a história de gerações de marujos que por ali passaram.